Eu sei que você se preocupa com o seu negócio, mas olha só, tem que te falar uma coisa. Ficar empurrando com a barriga não é a solução. Eu mesmo procrastinei por um bom tempo. Ficava correndo atrás de cliente, atendendo ligação, acompanhando os lançamentos de fibra ótica. Montagem de POP, então, estava sempre eu lá, né? Querendo fazer as fusão, ou alcançando uma ferramenta, ou querendo montar o DIO, configurar o roteador de bordo, então ninguém chegava perto. Parecia que era um brinquedo que era só meu. Mas fala a verdade, a gente sabe que provedor não é só isso. Tem aquela conversa chata com o contador que tu corre. Aquela conversa com o comercial que só traz cliente ruim que você fica adiando. E o cuidado com a tua própria saúde, que você sabe que tá mal e você também não tá nem aí. E você sabe por que eu sei disso tudo? Porque eu era esse cara. Eu era o procrastinador, eu ficava empurrando com a barriga, até que em determinado momento eu consegui mudar. E a notícia boa é que eu tô aqui para te ajudar. E para te provar isso, estou gravando esse vídeo que eu chamei de os primeiros passos para sair do operacional e ser o dono do teu negócio. E a primeira coisa que você precisa fazer é querer. Só que no mundo dos provedores, querer não é poder. E eu vou te explicar melhor por que querer não é poder. Porque tem um monte de gente que é dependente de você. Todas as implementações que foram feitas na tua rede, ou todos os sistemas, ou todos os equipamentos que foram adquiridos, quem fez isso foi você. E isso ficou só na tua cabeça. Então o que acontece? A maioria dos proprietários de provedores com que eu converso, que estão nesse momento de vida, eles têm um monte de gente dependente deles, que até para ir no banheiro fica um pouco complicado. Quanto mais falar de gestão ou se ausentar da sua empresa para se preocupar com alguma outra questão. Ou seja, você não tem liberdade. Depois que você tomar a decisão, então, que você quer de fato gerenciar o seu provedor, o primeiro passo é estruturar um time. Como que a gente vai fazer isso? A gente já tem as pessoas, elas já executam as atividades, só que de forma desordenada. E o estruturar o time, ele deve ser composto por pelo menos 3 gerentes ou 3 pessoas que executam essas atividades, que é comercial, operacional e administrativa. Agora eu vou te explicar quais são as atividades que cada um vai executar. E você tem que ficar no topo, né? Como dentro do mais alto nível da hierarquia, você é o diretor do teu negócio, fazendo o quê? Coordenando as atividades dessas pessoas. Então veja bem, o teu gerente comercial, se o teu provedor não é tão grande, atua responsável pelo comercial. Você tem que estar trabalhando com ela, tratando das atividades do comercial. Então você vai falar com essa pessoa e você vai falar de venda, você vai falar de preço, você vai falar de qualidade de cliente. Você não vai falar com ela de técnico, de marca a instalação, de vai para lá, vai para cá. Não, esta pessoa ela é responsável pela parte comercial. A pessoa de operação, que a gente chama, que muito provavelmente seja mais de um, e daí quando é mais de um você precisa ter um líder nesse setor, é a pessoa que fala com os técnicos, que faz o agendamento, que sabe das manutenções, que sabe das instalações e começa a organizar a tua agenda, a gestão. Muito provavelmente essa pessoa também vai falar de rede. E aí a gente começa a ter um segundo problema, que é quantas pessoas eu tenho, né? São múltiplas atividades. Ah, mas essas pessoas aí eu não tenho condição de contratar. Tudo bem. Só que tu tem que pensar muito bem na hora de fazer as promessas para os clientes. Porque veja bem, se nós temos uma equipe, como que eu faço 2 instalações ou 3 ou 5, né, no mesmo dia? Esse é o grande problema. Então a gente também precisa gerir melhor esse setor e você como diretor, e obviamente já tem o conhecimento, já era até o que fazia instalação no passado, vai saber como organizar isso.
E aí tem a terceira pessoa, que é o teu administrativo. Se o provedor é pequeno, você vai ter uma secretária administrativa. Mas quais são as atividades dessa pessoa? Contas a pagar, contas a receber, recursos humanos, e aí depois tem todas as questões de contabilidade, processos, questões administrativas no sentido de gestão do CNPJ, apresentação de documentos, é todo um conglomerado e por isso que a gente precisa ter uma pessoa que cuide só disso. Não adianta deixar isso para a secretária que está lá embaixo vendendo. São questões muito complexas. E aí, repito, você como diretor do teu negócio, tu tem que ter esses braços para te dar o suporte. E aí você fica flutuando entre essas três grandes áreas do teu negócio, no fato de dar o direcionamento. Só que, para você estruturar isso, você tem que dar o segundo passo, que é largar o osso do operacional e técnico. Porque, veja bem, se nós estamos executando atividades operacionais, se nós estamos configurando equipamento, de fato, eu vejo que muitos proprietários e provedores estão até se divertindo com isso, né? Porque a vontade deles é construir rede, é botar equipamento novo. Isso é uma questão que eu percebo que é muito de ego, é de falar para os outros provedores que eu tenho rede, que eu tenho um NE8000 na minha borda, que eu tenho uma fonte retificadora grande. E aí o que acontece? Isso vira uma zona de conforto. E o segundo passo é justamente você botar na cabeça que um provedor não é só a parte técnica, ela é uma das partes mais importantes, mas não é só isso. E o passo 3 é você começar a se desenvolver, é criar a estrutura, sair do operacional e o que você vai fazer? Se desenvolver. É ir lá ter a conversa com o contador, é lá e dizer para ele como que está a minha situação. E muito provavelmente se você fica fugindo dessa conversa com ele, a notícia não é boa. Você fica lá com teus 3 CNPJ no Simples e aquela pessoa te liga e você diz, hoje eu não posso. Mas, às vezes, você pode estar pagando mais imposto. Então, você precisa ir lá, falar com o contador, entender quais são as aspirações dele, o que ele imagina com relação ao teu negócio e se situar. Não adianta querer ir lá discutir com o contador fibra, roteador. Lá é finanças, é desenhar o futuro do teu negócio. E por que eu digo que é passo importantíssimo esse desenvolvimento? Porque às vezes você está perdendo dinheiro. Porque às vezes você está pagando mais imposto, está numa alíquota muito alta do Simples e esta pessoa vai te dar esse direcionamento. Você também precisa ter tempo para cuidar da tua família. Porque senão, qual é o sentido de ter um negócio? E eu me lembro quando eu montei o meu negócio. Eu quero ter tempo para viajar, para curtir, para fazer um esporte. E aí o que aconteceu? Eu me enfiei dentro da atividade operacional, virei um balofo com 106 quilos e estava quase morrendo. Aí o que acontece? Né? Aqui a gente fala que quando a água bate na bunda, né? Aí a gente se mexe. Então eu comecei esse meu desenvolvimento. E o que eu descobri depois que eu estruturei a equipe, larguei a operação e comecei a me desenvolver? Eu resolvi meus problemas de gestão, daí eu defini que eu não queria vender um plano barato, né? Ou definir o valor do meu produto olhando para o que o mercado faz, que a grande maioria faz isso. O cara bota 89, eu vou botar 87, achando que isso vai segurar o cliente. Então eu comecei a fazer treinamentos na área de marketing, depois eu comecei a trabalhar com a ISO 9001, aí eu defini todos os processos do meu negócio, daí eu vi que meu negócio já não era tão pequeno assim, que eu precisava de um gerente, e aí o gerente veio para cá, comecei a treinar ele, começamos a ter visões diferentes, começamos a ter ideias diferentes, e acabamos posicionando o nosso produto para o cliente premium, que esse é o cliente bom de atender, é o cliente que
na entrada ele já está ciente do teu valor e já está ciente daquilo que tu vai entregar para ele. Muito provavelmente esse cliente não sai, porque aquele cliente que você traz por promoção é o que te troca por promoção. É só entrar um concorrente e vender um pouco mais barato e ele já vai para o outro lado. Então assim, ó, quando você sair desse círculo da operação, que eu acho que é o nosso maior problema hoje, você vai começar a descobrir um mundo novo. E esse mundo novo vai te levar para aquele lugar que você sonhou quando você resolveu montar o teu provedor. Agora, lá no começo eu falei que você precisava querer isso. E aí é uma pergunta, de fato você quer isso? Você quer sair dessa zona de conforto que é a tua operação e virar o diretor do teu negócio? Se você quer, com certeza, esse vídeo e esse canal é para você. Agora, se você não quer, a gente também tem que ser sincero. Não adianta ficar perdendo tempo achando que nós vamos ter uma porção mágica que vai resolver os teus problemas. Nunca esqueça, você está onde está porque você se colocou nessa posição. Eu sei que não é fácil, mas por sorte você me encontrou. E se esse conteúdo faz sentido para você, nos acompanhe aqui no Provedor de Sucesso, que vem muito mais conteúdo legal como esse.